Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Fran falando. Resolvi gravar um vídeo para que a gente esteja conversando sobre as leis de Newton de um modo mais pausado, um modo mais calmo, porque eu tenho observado que as aulas da SET estão indo num ritmo muito acelerado, tá? Não é bem o que eu quero para vocês nesse momento. Hoje eu vou falar especificamente da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, a gente vai falar sobre ela. E o que ela diz? Olha lá. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Analisem comigo as imagens. Aqui nós temos um motorista dirigindo tranquilamente. No caso de uma colisão, o corpo desse motorista foi impulsionado para a frente. Por que isso acontece? Porque este corpo estava em repouso em relação ao carro. Então, esse motorista estava em repouso em relação ao carro. Ele estava numa mesma velocidade que o carro. No caso de uma colisão e o carro para bruscamente, o corpo desse motorista é jogado para frente. Porque se ele estava naquele repouso, ele tende a permanecer em repouso, até que uma força atue sobre ele. Qual foi a força? Foi a força do impacto da colisão. Por isso que nessas imagens a gente consegue ver que ele é imediatamente impulsionado para frente. Isso aí é explicado de acordo com a primeira lei de Newton, que é conhecida aqui como lei da inércia. Então, vamos pensar o seguinte, do mesmo caso que nós definimos para o repouso, se houver um movimento, se um carro estiver em movimento, ou um corpo qualquer estiver em movimento, ele permanecerá em movimento até que haja uma força contrária que o faça parar. Então, olha, se esse carro ele está em movimento, ele permanece em movimento até que tenha uma força que o faça parar. No caso, se o motorista acionar o freio, vai ser a força que vai fazer parar. Observem o passageiro que está aqui, não segurando em nada, não se apoiando em nada. A hora que o motorista pisa no freio, o corpo desse passageiro é impulsionado para frente. Agora vamos aí para uma tirinha do Garfield, que o Garfield é o melhor exemplo aí do repouso para nós, Então, o John tá falando, você é preguiçoso. Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, o Garfield está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Às vezes, um episódio inteiro de um desenho animado. De novo o Garfield aí, Às vezes, nós não percebemos que estamos em movimento. Então, o John vem e fala, não mandei você se movimentar um pouco hoje? E ele permanece no estado inicial. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, o que o Garfield quer dizer com essa tirinha? Nós estamos em repouso? Estamos em repouso em relação àquele referencial em que eu não me distancio, então eu permaneço aí parado. No entanto, se a gente for pensar na Terra enquanto planeta, enquanto um astro, ele está em movimento aí no nosso sistema solar. Então, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Então, eu estou me movimentando, se eu considerar a movimentação do planeta, sim, estou me movimentando junto com o planeta. Embora seja um movimento uniforme, porque não existe variação da velocidade, ok? Olha ali, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então, aqui a gente tem um desenho aí, um garotinho andando de skate e ele, de repente, se ele colidir contra a árvore, o corpo dele fica, mas observem o skate segue. Então, o skate estava em movimento, tende a permanecer em movimento. E aí, sobre a lei da inércia, a massa dos corpos pode interferir? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a massa é uma característica que mede a inércia de um corpo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Você está naquele ônibus lotado. Quando você é aí uma pessoa magrinha, pouca massa, você vai ser facilmente jogado para lá e para cá nesse ônibus. Se o ônibus freia, se o ônibus acelera, o seu corpo tende a se balançar dentro desse ônibus. Agora,
Se você é uma pessoa mais cheinha, tem mais gordurinhas aí, é uma pessoa estilo a professora Fran, a inércia vai ser um pouquinho maior. Ou seja, se eu tô dentro do ônibus e o ônibus dá aquela freada, menina, você é jogada longe. E muitas vezes eu não consigo aí segurar. Então, você é jogada com impacto maior, com uma força maior? Sim, tá? Por quê? Porque nós vimos aqui, ó, que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ok? E vamos pensar por que que os pilotos aí, né, numa competição de motociclismo, como que eles conseguem fazer essas manobras? Então, ele consegue soltar da moto e logo em seguida pegar a moto de novo. Por que ele consegue fazer essa manobra? Porque tanto ele quanto a moto são corpos que estão em movimento e tendem a manter o movimento, ok? E aí nós vamos pensar como que, no caso, um foguete, ele se mantém em órbita. Então, você lança o foguete, precisa de uma força inicial para essa propulsão aqui, e aí, uma vez que esse foguete, que esse ônibus espacial está em órbita, ele tende a permanecer nesse movimento, até que uma força atue sobre ele, tá? E o faça parar, ok? Então, turma, a aula de hoje, nós não vamos entrar ainda ali na segunda lei. Nós vamos falar apenas da primeira lei. E a tarefa que eu vou deixar para vocês hoje também, ela é extremamente relacionada à primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá? Só a partir da semana que vem, da próxima aula, do próximo vídeo, é que nós vamos entrar aí no princípio da dinâmica, tá bom? Um beijo para todos vocês e bons estudos!